A paz do Senhor Jesus, irmãos. Sou José Rocha, pastor do Ministério Comunidade Remanescente. Passo por aqui mais uma vez para trazer para vocês uma palavra de reflexão para o nosso crescimento. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, tribulosos, em tempos de devastação, em tempos de tristeza, angústia. Mas a respeito de tudo isso, o Senhor Jesus já tinha profetizado e falado. No capítulo 24 e 25 de Mateus, o Senhor Jesus faz menção com respeito à sua vinda, e ele mostra alguns acontecimentos que teríamos antes dele voltar. E o que nós podemos ver é que os sinais estão diante dos nossos olhos. Nós não enxergamos se não quisermos. Mas o que nós mais percebemos nesses últimos dias é que a igreja, ela está completamente despercebida e adormecida. A igreja precisa tomar uma posição de fé e voltar verdadeiramente para o evangelho da graça do reino de Deus. Hoje nós estamos vivendo em tempos em que as pessoas esqueceram completamente a mensagem principal do Evangelho, que é arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Nós temos que entender que para muitas pessoas a mensagem do arrependimento e do reino de Deus se tornou completamente algo absurdo dentro das igrejas, em cima dos púlpitos e por aí por diante. E nós precisamos entender que o Evangelho do reino ele é constituído por arrependimento, por pessoas que se convertem verdadeiramente em busca de um reino que não está baseado nesse mundo. Para muitas pessoas, a mensagem que eu vou lançar para você agora é uma mensagem ultrapassada. Mas eu quero dizer para você que Jesus está voltando. A qualquer momento Jesus pode aparecer e nos encontrar. A qualquer hora ele vem nos buscar. É isso que a palavra menciona. E hoje ele está mais perto do que nunca, porque nós observamos os acontecimentos diante dos nossos olhos. Mas uma certa vez ele disse, quando o Filho do Homem vier na terra, será que ele encontrará fé? Será que ele encontrará pessoas realmente vivendo uma vida completamente para ele? Em outro texto ele fala lá em Mateus no capítulo 24, que a fé de quase todos esfriará quando ele voltar. E o que nós mais percebemos são as pessoas vivendo um evangelho completamente fora de uma base cristã e verdadeira. Nós precisamos voltar às Escrituras e entender que o Evangelho do Reino ele precisa estar dentro do nosso coração. Hoje muitas pessoas estão esperando todas as coisas nessa vida. Estão esperando bens materiais, esperando sucesso na sua vida cotidiana, esperando tudo menos a volta do Senhor Jesus, porque acham que a volta do Senhor Jesus é ultrapassada. Porque a volta de Cristo não traz nenhum tipo de benefício humanamente falando para mim. Mas eu tenho que entender que o reino que o Senhor nos promete é um reino que vai ser estabelecido por Ele. No capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 17, a palavra de Deus diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Quem ouve essas palavras, diga venha. E quem quiser, vem e beba de graça da fonte da água da vida. O Senhor Jesus está nos chamando nesses dias para o arrependimento. Dentro de nós tem que haver o clamor da igreja, o clamor da noiva, o clamor que desesperadamente anseia pela volta do seu esposo. A noiva, ela anseia pela volta do seu esposo, porque ela está em busca de algo maior e melhor do que esse mundo tem nos oferecido. O Senhor Jesus está voltando. E esse clamor precisa estar dentro do meu coração e dentro do seu coração, como tem sido a nossa posição diante da fé, diante do Evangelho do Reino de Deus. Nós temos mudado as nossas pregações, nós temos mudado a nossa posição. E muitas das vezes, quando nós falamos a respeito de Jesus, parece que nós estamos falando de outro Deus, de outro reino, de outro Evangelho. Mas o Evangelho da graça está contido nas Escrituras. Está diante dos nossos olhos. O Senhor está nos chamando para o arrependimento, para nos consagrarmos, porque quem é santo, santifique-se, quem é sujo, se suje mais ainda. É tempo de revermos os nossos conceitos, é tempo de voltarmos ao primeiro amor, não o primeiro amor da nossa convenção, mas o primeiro amor da igreja de Efésios, o primeiro amor da igreja primitiva, a igreja que vivia de uma forma inocente diante de Deus. Uma igreja que esperava todos os dias a volta do Senhor, uma igreja que levava a palavra de Deus a sério, onde havia temor em cada coração, em cada vida. Nós estamos vivendo em tempos em que as pessoas querem viver de acordo com aquilo que elas acreditam, e não de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para que nós andássemos por Ele.
Jesus está voltando. A qualquer momento ele vai voltar. E eu não consigo entender pessoas que se dizem ser cristãos e não anseiam pela volta do Senhor Jesus. O maior milagre que nós podemos ter é a volta de Cristo. Jesus está voltando para estabelecer o reino de justiça, um reino de paz, onde não haverá dor nem sofrimento, não haverá desigualdade social, onde todas as pessoas serão uma só diante de Deus, onde o reino de Deus será estabelecido com justiça e alegria no Espírito Santo. Nós precisamos a cada dia, irmãos, abrir o nosso entendimento e voltar para o Evangelho da graça. O Evangelho que ele nos ensinou, em que diz: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está chegando, o reino de Deus vai ser estabelecido, Jesus está voltando, os sinais estão diante dos nossos olhos. Eu não estou falando isso simplesmente porque nós estamos vivendo em tempos de pandemia, mas eu estou falando isso porque os sinais já estão se mostrando desde quando Jesus foi assunto aos céus. Desde que Jesus foi assunto aos céus, os sinais estão diante dos nossos olhos. As pessoas estão querendo viver de acordo com aquilo que está diante dos seus olhos, mas não conseguem enxergar a realidade da fé que está verdadeiramente contida dentro das Escrituras e que transforma o coração de todos aqueles que em Cristo crê. Jesus está voltando. O que nós temos preparado com a nossa posição como igreja, com a nossa posição de fé como homens e mulheres de Deus? É tempo de pararmos de brincar, é tempo de pararmos de viver uma fé vazia e sem fundamentos. É tempo de buscar a Deus, é tempo de orar, é tempo de nos consagrar, é tempo de abandonarmos os nossos conceitos mundanos, é tempo de rever os nossos conceitos e voltar para o Evangelho e deixar de apoiar um mundo corrupto, decaído e degradado que tem atingido vidas e entrado dentro das igrejas. Cristo está acima de tudo e acima de todos. Jesus está voltando. Por isso que o clamor da igreja é esse: o Espírito e a noiva dizem: vem. Esse é o anseio da igreja, esse é o anseio do Espírito que habita na igreja. Vem, Senhor Jesus, vem trazer o teu reino de paz, vem trazer o teu reino de justiça, vem estabelecer sobre as nossas vidas a tua glória. Isso não é ficção. Muitas pessoas perderam a essência nos seus púlpitos. O Evangelho do Reino não tem sido mais pregado. O Evangelho da Graça não tem sido mais mencionado. A palavra de salvação da vinda de Cristo a cada dia se torna escassas nos nossos púlpitos, em nossas igrejas, porque as pessoas estão visualizando um mundo materialista, capitalista, onde as pessoas a cada dia têm se afundado nele. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Jesus está voltando. É tempo de usarmos os nossos púlpitos para colocar a palavra de Deus em prática. Por onde passarmos, por onde andarmos, precisamos levar esse evangelho com seriedade e com simplicidade, sabendo que Jesus está voltando. Jesus está voltando e estabelecerá o seu reino de justiça. O Espírito e a noiva dizem: vem. Você que está ouvindo essa palavra, diga: venha, Senhor Jesus. E você que quer beber de graça da fonte da água da vida, venha, porque ela é de graça. Deus está nos dando a oportunidade, a última chance de voltarmos para Ele. Jesus está voltando. A qualquer momento, o meu Senhor e Rei aparecerá nos ares para nos buscar para o seu reino de justiça e de paz. Que Deus abençoe a todos. Reflita nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.